Muito obrigada. Isso facilita. Deus abençoe. Bom, hoje a gente está aqui pela honra e glória do Senhor. E eu queria, em primeiro lugar, também cumprimentar você que nos assiste pela TV Rica. É um privilégio ter você aqui conosco. E quantas coisas Deus já falou nessa manhã a respeito daquilo que Ele é, de um Deus que provê todas as coisas, nos ensinando, nos falando a respeito daquilo que Ele tem sonhado para nós, que nós não devemos temer. Que tremendo é a gente poder prestar atenção naquilo que o Senhor tem nos falado. E eu não conversei com o pastor Ezequiel, mas foi exatamente isso que eu ouvi nessa manhã. E é o que eu vou ministrar. Sobre estarmos na dependência de Deus em todos os momentos, porque Ele nunca falha. Ele nunca falhou, Ele não vai falhar. Ele é um Deus do ontem, do hoje, do amanhã, do eterno. E às vezes a gente se aflige pensando que Deus não vai cumprir ou que nós não vamos alcançar aquilo que tem sido falado. E às vezes a gente se entristece, principalmente nessa época do ano, onde o comércio está a todo vapor e a todos falando sobre presentes, sobre compras, sobre tantos gastos. E a gente começa a deixar essas coisas fazerem parte da nossa vida e nos entristecer por isso. O presente que eu não posso dar, a viagem que eu não posso fazer, aquilo que eu não posso comprar. E isso vai trazendo sobre nós um peso gigantesco, trazendo sobre nós um espírito de consumismo, que traz sobre a gente uma vontade, muitas vezes, de falar assim: Deus, você se esqueceu de mim, você me deixou de lado. E o Senhor nessa manhã vem e traz sobre nós uma palavra tão preciosa, de que você não precisa se preocupar com o amanhã, você não precisa colocar sobre as circunstâncias a sua expectativa, mas em Deus. Porque Ele é o Deus que provê todas as coisas. Ele é o Deus que traz à existência o valor que você precisa para pagar a sua conta. Ele é o Deus que traz à existência o alimento. É Ele quem cuida, é Ele quem dá o crescimento. E a gente tem que viver nessa perspectiva. E a gente tem que viver nesse entendimento. Às vezes a gente se perde diante de tantas ofertas, tantas circunstâncias, e a gente se esquece de que quem nos provê todas as coisas é o Senhor. E essa manhã eu acordei e eu ia ministrar sobre uma outra coisa, mas eu escutei o Senhor me falando sobre o Salmo 91. E eu falei assim, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Eu acordei ouvindo essa palavra. E eu falei assim, uau, porque tantas vezes a gente lê esse salmo, e eu durante muito tempo, confesso para vocês, que eu era assim, eu achava que se eu abrisse a Bíblia no Salmo 91, a minha casa estava guardada. A minha vida estava guardada. Então, eu deixava a Bíblia. Tem muita gente fazendo assim. E tem até um quadrinho, do Salmo 91. E eu abria a Bíblia nesse Salmo e falava assim, agora eu vou dormir. Abria a Bíblia, e a Bíblia estava até com a página amarela já no Salmo 91. Porque eu achava que, enquanto aquele Salmo estivesse aberto, a minha noite seria tranquila, seria guardada. E eu tinha aquela coisa, assim, todas as vezes eu abria no Salmo 91, e eu falava assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. E depois que nós começamos a entender, que eu comecei a mergulhar em Cristo, e a entender que quem nos guarda é Ele, nós estamos guardados nele. Mas nessa manhã, eu acordei com esse salmo
aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. E eu falei assim, Senhor, que esconderijo, né? A gente fala tanto, que esconderijo é esse? Que esconderijo é esse que a gente pode passar por todas as circunstâncias, todas as situações, e à sombra do Altíssimo descansará. E esse esconderijo é em Cristo. Nós somos guardados nele. Quantas vezes a gente acha que Deus perdeu o controle de todas as coisas, ou que a gente acha que Deus não vai cumprir sobre a nossa vida, porque nós não estamos entendendo que o esconderijo do Altíssimo é nele, é em Cristo. Nós somos guardados nele e nós descansamos nele. Eu queria, vamos ler, se alguém puder colocar, só para a gente relembrar, quem já fez assim, vai lembrar desse salmo. Vamos lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, debaixo das suas asas, e te confiarás a sua verdade, o teu escudo e broquel. É o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa do ímpio. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e para te guardarem em todos os seus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calçarás aos pés o filho do leão e da serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei e pô-lo-ei em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrareis a minha salvação. E aqui, quantas vezes a gente lê isso aqui e a gente não pensa, nós estamos nesse esconderijo. Amém? Nós estamos guardados nesse esconderijo. Esse esconderijo é um lugar onde nós descansamos no Senhor. E às vezes eu falo aqui descansar, e a gente tem que entender que descansar em Deus é confiar e não sair da nossa posição de dependência. O que é descansar em Deus? É não sair da posição de quem depende dele dia e noite. É não deixar essa posição por nada, por nenhuma palavra, por nenhuma frase. É não deixar essa posição de dependência no Senhor por nenhuma circunstância, por nenhum pensamento. Em tudo nós somos dependentes dEle. É Ele quem nos dá o fôlego de vida. É a Ele que cabe ao dia em que nós vamos sair dessa terra e voltar a Ele. E muitas vezes a gente atende pessoas e as pessoas falam assim: a minha vontade é de não existir. A minha vontade é de dar um fim na minha dor. E quantas pessoas assim nesses dias, nesses últimos dias, e quantas pessoas com vontade de parar, porque não entenderam que existe um lugar em Deus, aonde nós somos supridos de todas as nossas necessidades. Quando nós saímos dessa dependência de Deus, gera em nós a ansiedade, a aflição, o temor pelo dia de amanhã, e como vai ser o ano que vem, e como vai acontecer.
E nós saímos dessa dependência e começamos a querer resolver as coisas da nossa forma, a nossa maneira. Aquilo porque nós estamos dizendo assim: Senhor, você não vai fazer, então eu tenho que fazer. Senhor, você não vai cuidar disso, então eu tenho que cuidar. E eu brinco sempre que a gente às vezes fala de forma... não tem outra palavra. Às vezes eu já falei muitas vezes assim, de uma forma hipócrita com Deus. Como que é essa forma hipócrita? É a gente falar assim: não, Deus não vai fazer, mas não é porque Deus não pode, é porque eu não mereço, é porque eu não faço. Mas, na verdade, a gente está querendo dizer o seguinte: Deus, você não vai fazer, então eu tenho que fazer, e ponto final. E a gente sai dessa dependência, desse descanso em Deus. E aí a gente comete erros, e a gente vai sucessivamente errando, e tirando Deus das nossas decisões. Eu já contei aqui um testemunho, um testemunho, uma pessoa que eu estava aconselhando, e que ela falou assim: eu estou muito triste, porque eu vejo que Deus não... Deus é um Deus que pune as pessoas, e que muitas vezes eu não entendo por que Deus faz com que as pessoas sofram, né? E eu falei assim: mas por que você está dizendo isso? E naquela época tinha acontecido aquele incêndio em São Paulo, né, onde muitas pessoas morreram. E eu falei assim: mas você acha que Deus se alegrou com a morte dessas pessoas nesse estado? Ela falou assim: mas se Ele não quisesse, não teria acontecido. Aí eu falei assim: mas quem disse que Ele queria? Eu falei assim: sabe qual é o nosso problema? Vou falar da nossa vida pessoal e depois a gente passa para um coletivo. Ninguém perguntou a Deus: Senhor, posso entrar, invadir um prédio que foi bloqueado pela prefeitura? Certamente não. Senhor, eu posso ir lá e fazer as ligações elétricas completamente erradas, puxar fiação que não deve? Posso fazer tudo isso errado? Não. Nós perguntamos a Deus se, na hora que era conveniente colocar os tapumes lá sobre o vão do elevador, que não pode ser tampado, nós perguntamos a Deus se isso poderia ser feito? Não. Falei para ela assim: então, o tempo todo, nós não dependemos de Deus e nós não perguntamos a Deus o que Ele pensaria dessa situação. E depois nós queremos culpá-lo e dizer que Ele é ruim porque Ele permitiu que certas coisas acontecessem. E aí, certamente, se você fosse perguntar a Deus, Ele diria assim para você: eu nunca quis que aquelas pessoas morressem. Eu nunca quis que elas entrassem naquele edifício. Mas o tempo todo eu estava de fora, esperando para que alguém me perguntasse. Ou seja, o Senhor não se alegra com essas catástrofes, com essas mortes. Mas nós começamos a não depender de Deus na nossa vida pessoal e passamos a não viver isso de uma forma coletiva na sociedade. E depois nós queremos culpar a Deus e tirar Deus. Nós tiramos Deus o tempo todo da nossa decisão de vida, da nossa família, da nossa existência. Saímos desse lugar de dependência, desse lugar de refúgio. Saímos desse lugar de proteção, porque muitas coisas nos abalam. E aí nós questionamos a Deus por que acontece certas coisas, ou até mesmo por que as bênçãos vêm sobre o gramado do vizinho e não vêm sobre a nossa. E aí a gente quer discutir com Deus e quer ter razão e achar que nós somos coitadinhos, que Deus não olhou para a gente, porque nós saímos da dependência dEle. Esse lugar, esse esconderijo, é um lugar de autoconhecimento, onde a gente decide morrer completamente para aquilo que foi a nossa natureza até o momento que nós conhecemos e aceitamos a Cristo. Tudo
na minha vida, que foi antes de eu chegar até Ele, é deletado. Deletado no sentido de eu tenho que morrer para toda essa natureza. E esse autoconhecimento é em Cristo. Qual é a minha identidade nele? Quem eu sou, por que eu fui criada, por que eu nasci no ano que eu nasci, no dia que eu nasci, por que o Senhor me trouxe à existência. Você já parou para pensar nisso? O porquê o Senhor nos trouxe à existência nesse tempo? E aí, a partir disso, nesse lugar de esconderijo, nesse lugar onde nós estamos em Deus, onde nenhuma circunstância natural pode nos tirar, é o lugar onde nós conhecemos a nossa identidade como filhos, como pessoas que dependem do Senhor, não por uma questão de sermos escravos, mas por sermos filhos. O filho desfruta da dependência do pai. Não é verdade? Quantos aqui têm filhos? Os filhos não desfrutam? Não é? Os filhos não desfrutam da presença do pai? Não chega, pode ser fazer qualquer coisa, pode ser muito educado na casa dos outros, mas chega na casa dele, perto do pai, ele fala: pai, eu quero, porque você não me dá? E ele desfruta do tempo do pai, dos pais, e ele desfruta disso. E nós somos filhos de Deus. E o que nos impede de desfrutar dessa paternidade? O que te impede de enxergar Deus como seu pai? Como alguém que te ama, que te guarda, que te corrige? Porque o amor de Deus, ele é um amor de atitudes. Ele é um amor onde Deus já fez tudo por você. A nossa alma, às vezes, ela é insaciável. E por mais que o Senhor tenha dado o Filho dele para morrer, para que nós tenhamos direito em Cristo a uma nova natureza, a sermos completamente transformados, por mais que Ele tenha feito céus e terra, por mais que Ele já tenha te dado tudo, planejado tudo para que a sua vida caminhasse em perfeita ordem, por mais que Ele tenha feito isso, nós entramos numa posição de que não é suficiente. Então, se o Senhor, durante um tempo, não me dá aquilo que eu quero, não é mais suficiente. Ele não me ama. E quando nós vamos para esse lugar, onde é um lugar de dependência de Deus, onde é um lugar de autoconhecimento em Cristo, repete comigo, autoconhecimento em Cristo, como filhos, a identidade que vem do Senhor. Quando nós estamos nesse lugar de dependência, de conhecermos quem nós somos nele, esse lugar é o nosso refúgio. É para lá que a gente vai quando as circunstâncias estão difíceis, é lá que eu habito. Eu habito lá dia e noite. Eu quero ficar lá o tempo todo. Mas eu não vou ser uma pessoa que é um ET, né? Não dá, né? Não dá, né, pastor? Dá? Não dá. Não vou ser aquela pessoa que é um ET, um extraterrestre, que não vive, não convive, não trabalha, não estuda, não faz nada. Não, esse lugar de dependência, de refúgio, nele, é um lugar que você encontra dentro de você. Porque o Senhor habita dentro de nós. A alegria de viver. Sabe o que é você não ter nada e ter tudo? Sabe o que é você viver, muitas vezes, circunstâncias que são difíceis? Às vezes, situações que te confrontam, mas você terá a alegria de viver, porque você sabe quem você é nele. Você habita nesse esconderijo, você habita, ele habita em você. Ele habita em você. E você desfruta dele, a proteção, os anjos, a peste não chega até você.
A doença não te derruba. A vida financeira não te destrói. A desilusão não te manda para baixo. A frustração não vai te fazer parar. O desamparo não vai te fazer paralisar o seu propósito. Por quê? Porque eu e você estamos nele, no nosso esconderijo, aonde Ele nos guarda, aonde Ele nos sustenta. Circunstâncias, situações difíceis vão acontecer, mas não vão te tirar desse lugar. Nenhuma circunstância que você passe tem a capacidade de te tirar da presença de Deus. Sabia disso? Então por que a gente sai? Nada pode te fazer sair disso, a não ser você mesmo. A não ser eu e você. Ah, mas de que forma? Mas eu quero ficar lá, mas... Querer ficar é uma coisa, decidir ficar é outra. Muitos querem, poucos decidem. Porque, como diz a frase que a Zelinda falou uma vez, e que ela ecoa durante todos esses anos sobre a minha vida, e que eu repito e faço ela ecoar, é que toda decisão requer uma renúncia. Você quer viver uma vida com Deus? Você quer viver uma vida onde nada te falta, onde nenhuma circunstância te abala? Decida viver em Cristo. Decida colocar a sua vida nele. E cada circunstância difícil que você olhar, que você passar, você vai dizer assim: isso não me abala, isso não me tira do lugar onde eu estou, do esconderijo de onde eu estou guardado nele. Nada me tira dessa situação. As pessoas podem olhar para você e te rejeitar? Podem. Podem olhar para você e te menosprezarem? Podem, mas isso não tira você de um lugar em Deus. Isso não faz de você uma pessoa que precisa lutar o tempo todo e se matar de tanto lutar com você mesmo. Não. O lugar, a tristeza, todos esses sentimentos que a gente fala, passam por nós? Podem passar. Mas isso não determina para o lugar aonde você vai. Isso não pode determinar o seu destino. Já parou para pensar nisso? O teu sentimento não determina o seu destino. O teu propósito. O teu sentimento, ele não tem a capacidade de falar: você vai fazer isso ou fazer aquilo. Mas por que a gente faz? Porque a gente aceita esse sentimento como uma verdade. E a gente caminha debaixo dessa verdade que nós achamos que é uma verdade. Ficou redundante, né? Mas vou consertar isso. Nós caminhamos debaixo desse sentimento, fazemos de um sentimento uma verdade sobre nós. Depressão, uma doença. Ah, mas eu posso passar por isso e ser curada? Ou eu posso passar por isso e ter isso o tempo todo? Não, mas eu sou depressivo, mas eu sou depressivo, mas eu sou depressivo. Tristeza, angústia. Posso viver uma vida me sentindo triste. Eu sou triste, nada acontece, nada acontece. Eu sou infeliz. Eu sou uma pessoa que nada dá certo. E caminhar, e você decide fazer disso uma verdade sobre você. Ou você pode olhar para isso e falar assim: isso é uma circunstância. Eu não aceito essa verdade sobre a minha vida. A verdade, o lugar onde eu estou em Deus, o refúgio que eu tenho nele, me diz que eu posso ser plena, que eu posso ser alegre, que eu posso ser feliz. E eu creio nesse Deus. Nenhuma doença me tira desse lugar. Nada. Tudo que você puder citar para mim, que pode te tirar desse lugar, vou dizer: não tira você. Não me tira desse lugar. A única coisa que pode nos tirar somos nós mesmos. Nós decidimos sair. Porque é uma porta aonde o Senhor deixa, aonde nós temos a chave disso, de permitir ou recusar. Em que verdade você decide viver nessa manhã? A verdade
do sofrimento, da rejeição, das coisas que não deram certo, ou você decide viver uma verdade de plenitude em Deus, uma verdade de alegria, uma verdade que nenhuma circunstância, que as pessoas olham para você, por que você é tão feliz? Porque, né, você fala assim, não tem dinheiro, não tem nada, por que está tão feliz? Não é? Qual é o motivo? É o Senhor. É Cristo. Quem é que vai governar sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos? Quem é que tem poder sobre governar dentro de casa? É Cristo. É Ele que faz. E talvez você olhe para mim e fale assim, pastora, mas você não conhece a minha vida, você não sabe da minha história. Eu não conheço. Muitos aqui eu não conheço. Aliás, a maioria aqui eu não conheço. Mas eu conheço de um Deus que transforma qualquer situação. E eu sempre digo assim, se Deus transformou a minha vida, não tem nada que Ele não possa transformar na sua. Talvez você olhe e fale assim, para quem vem aqui e ministra, para quem canta, para quem dança, para quem prega, e fala assim, é fácil para ele estar ali. Mas não sabe da minha situação. Eu já estive nesse lugar, de achar que na vida dos outros, de quem ministra, nada acontece de ruim. Muito pelo contrário. As circunstâncias vêm para todos. A dificuldade chega para todos. Mas o que faz com que a gente ganhe é Deus, é o Senhor, é em Cristo. O que faz com que a gente saia vitorioso de uma situação é o Senhor. Para Deus, aquilo que nós perdemos, muitas vezes é ganho. Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente olha e fala assim, mas eu perdi um emprego, e eu ganhava bem, eu tinha uma ótima proposta, e eu já fiz isso, já tive aquilo. E o Senhor fala, olha para a sua vida, e muitas vezes nesse momento onde você tinha dinheiro, você não era dependente dele. E vou dizer isso, hein? Muitas vezes estamos na igreja e não somos dependentes de Deus. E aí o Senhor vem, a situação vem e você perde a sua condição. E aí você vai falar com Deus e fala assim, puxa vida, mas isso daqui aconteceu na minha vida, e Deus, e agora as coisas estão dando errado. Ele olha para você e fala assim, agora você está no lugar certo. Agora você vai aprender. Porque as situações para Deus, quando nós estamos nele, qualquer circunstância serve para nos ensinar alguma coisa. Qualquer circunstância pode fazer com que você aprenda que só Ele. Você aprenda a ser dependente. Agora, quando nós olhamos para as circunstâncias e falamos assim, esse é o momento onde eu tenho um aprendizado com o Senhor. Pode vir dificuldade, pode vir momentos de afronta, pode vir conta para pagar, pode vir qualquer coisa. Você olha e fala assim, Senhor, eu estou alegre, porque é o Senhor quem está conduzindo as coisas. Existe dificuldade? Depende do que chamamos de dificuldade, mas pode existir. Pode ter momento de desemprego, pode ter momento... Passamos por uma crise no nosso país. Muitas coisas podem acontecer, mas nenhuma delas podem te tirar do seu refúgio, do esconderijo, aonde nós temos em Deus. Um lugar de paz. Sabe o que é você passar pelas circunstâncias? Eu já fui uma pessoa muito aflita com as coisas. Já fui uma pessoa de perder noite de sono, pensando no que eu ia fazer, de trabalhar a noite inteira, de ser consumida muitas vezes pelo trabalho. E coisas que me tiravam, que eu permitia sair desse lugar. E aí, já tive muita ansiedade, como vai ser o amanhã, e o que eu tenho que fazer, e eu tenho que isso, tenho que aquilo. Já passei muito por isso. E sabe o que é um lugar de paz? É um lugar onde a sua mente, o seu coração, os seus anseios, eles descansam em Deus. Não é que nós não vamos, não é que nós não vamos trabalhar, não é que nós não vamos ter uma mente ativa, não é isso. Porque às vezes, uma vez eu falei assim para uma pessoa sobre um lugar de descanso, e essa pessoa achou que não precisava fazer nada.
Esse lugar de descanso é um lugar em Deus, onde nós não deixamos com que as circunstâncias tirem a nossa essência, daquilo que nós somos, onde a gente não se permita ser roubado nas nossas emoções. Mas é um lugar onde a nossa mente, a nossa mente transformada, a nossa visão em Cristo, ela continua trabalhando. Senão, onde as oportunidades que o Senhor vai nos dando, nós vamos colocando em prática e exercitando e passando a fazer coisas que muitas vezes antes nós não fazíamos. Então, esse momento onde nós estamos descansando em Deus é um momento criativo, é um momento onde o Senhor nos dá estratégias, é onde Ele nos ensina, é o momento onde mais nós temos que trabalhar em Deus. Amém? Então, esse lugar de paz é um lugar de paz na nossa mente, mas é um lugar onde a gente produz, onde a gente começa a conhecer quais são os sonhos de Deus para a nossa vida. Quando nós estamos nesse esconderijo do Altíssimo, onde nós entendemos que a verdade que nos governa é Cristo, onde nós achamos a nossa identidade nele, e nós não permitimos que nada venha nos abalar, esse é o momento onde o Senhor se revela a nós com planos, com estratégias, com sonhos que nós nunca imaginamos. Existem coisas que hoje eu faço que eu nunca imaginei fazer. Mas o que eu aprendi nesse tempo, tudo que você faz, tudo que você conduz, que seja com excelência. Se eu vou atender uma pessoa, que seja com excelência. Se eu vou dar um bom dia, que seja um bom dia com excelência. Vocês estão me entendendo? Aquilo que eu faço no meu trabalho, que seja com excelência. Ainda que eu nunca tenha sonhado, nunca tenha planejado, nunca tenha vivido, o Senhor te dá com excelência. E é assim que nós conduzimos as coisas. Às vezes, os momentos da nossa vida, onde nós passamos por dificuldades, são os melhores momentos para a gente enxergar no que nós precisamos melhorar. Em que momento, em que área. Mas se nós passamos por momentos de dificuldade na dependência de Deus, essa dependência de Deus vai nos mostrar aonde nós precisamos melhorar. Mas se nós passamos por essas necessidades, passamos por essas circunstâncias e saímos desse lugar em Deus, nós vamos nos desesperar. E o desespero é o lugar onde muitas pessoas querem parar de viver. É o lugar onde as pessoas acham que ali é o fim da linha. O desespero é o lugar onde ninguém enxerga a saída. Onde a gente se perde, onde você começa a lutar, cansar, sangrar, e nada acontece. Mas quando nós passamos pelas dificuldades e entramos num lugar, nesse esconderijo, e permitimos que esse esconderijo que habita em nós, que esse Cristo que habita em nós, que Ele venha e que Ele nos ensine, cada dificuldade se torna um aprendizado. Cada dificuldade faz com que você reflita sobre as coisas que você já fez de errado e que você pode melhorar. E eu não estou dizendo aqui de pecado, porque pecado a gente não faz mais. A gente entende, se arrepende e acabou. Eu estou falando de coisas que nos desalinham. Desalinham com o quê? Com a vontade de Deus. Às vezes, Satanás ele não tira você da igreja. Né? Às vezes ele não tira. Mas ele consegue fazer com que você viva uma vida inteira dentro de uma igreja sem conhecer quem você é em Cristo. Às vezes, se nós estivermos dentro da igreja, desalinhados com a vontade do Senhor, não cumprindo o nosso propósito,
Satanás cumpriu o propósito dele, que é não permitir que Cristo seja manifestado na vida de outras pessoas. Então não pense que nós estamos aqui só para mais um culto, ou só para ouvirmos uma palavra, ou para cumprirmos algo que faz bem à nossa alma, que a gente chega, a gente chora, e a gente escuta uma palavra, e aí a gente vai embora e continua desalinhado. Não pense que o Senhor não vai começar a estabelecer coisas sobre as nossas vidas, aonde nós necessitamos estarmos alinhados com a vontade de Deus. Completamente alinhados. Não tem como a gente viver e falar de uma terra de adoradores, de uma igreja aonde somos filhos, e as pessoas continuarem, cada um na sua vidinha pessoal. E não estou falando aqui que a gente não tenha compromissos fora, mas o que me tira, muitas vezes, de ser alinhado, é a minha vontade pessoal. É aquilo que eu coloco como primeiro lugar na minha vida. É aquilo que eu falo, aquilo que eu faço muitas vezes sem excelência. Já não é mais tempo de uma igreja que vem aos domingos, senta, ouve, canta e não se manifesta mais na sociedade onde nós estamos. Temos declarado que a nossa cidade, Taubaté, é uma terra de adoradores. Temos declarado isso é muito forte. E nós não temos dimensão de onde essa palavra está chegando. Isso é algo que tem chegado às nações. Então não pense que nós vamos conseguir fazer tudo isso. Não vai ser requerido de nós um alinhamento com Deus. Viver, passar por um momento de alinhamento. Sabe quando a frase que a pastora Zelinda falou e que marcou a minha vida, né, que toda decisão requer uma renúncia, quando nós decidimos andar em Deus, quando nós decidimos andar nos princípios que Ele nos fala, nós andamos em retidão com o Senhor. E todas as outras coisas que estão desalinhadas, elas têm que se alinhar. Sabe como é que é? Vou pedir, pastor Ezequiel, por favor. Quero mais 3 voluntários aqui. Rafa, bem voluntário, Rafa. Mais um, gente. Olha, os homens hoje estão mais ou menos assim. Vem todo mundo para cá. Isso é o que me veio agora para a gente ilustrar, tá bom? Pastor Ezequiel, os outros vêm aqui. Filhinha indiana atrás dele. Não, aqui atrás. Atrás aqui, ó. Atrás dessa linha aqui. Você vai andar reto. E vocês vão começar desalinhados e depois vão se alinhar, porque ele está andando em linha reta. Amém? Vamos lá? Então, faz para lá. Mas aí, segue o Jorge aqui, vai assim. Está tudo desalinhado. Mas as circunstâncias sobre a vida do Ezequiel não são fáceis. Mas ele continua andando alinhado. E as pessoas que estão vindo atrás dele estão todas desalinhadas. Mas ele continua na vontade de Deus. Vira para cá, pastor, continua andando reto aqui. Pode andar um pouquinho mais devagar, só para a gente ir ilustrando isso. Não, pode... Mas a dificuldade financeira, mas ele continua alinhado. A doença, mas ele continua alinhado. O que mais, pastor? Afrontas, mas ele continua alinhado. Problemas na família, mas aí quem está vindo atrás dele começa a ver que ele está andando alinhado, que as coisas começam a acontecer. Mas para ele andar alinhado, foi uma decisão e houve uma renúncia. E a partir dessa renúncia, enquanto os outros estavam desalinhados, as outras coisas estavam desalinhadas, enquanto isso existia
sobre a vida dele, e ele continuou em retidão. Obrigada, gente. Deus abençoe. Uma salva de palmas. Então, o que eu estou dizendo com isso? Quando nós estamos no lugar, no esconderijo do Altíssimo, quando a gente entra nesse lugar de dependência do Senhor, vai existir uma decisão de permanecer. Mas as coisas vão sendo alinhadas. Por quê? Porque começa a existir um referencial. Mas enquanto existe esse processo de alinhamento, dentro dessa decisão, dentro dessa renúncia, dentro disso que o Senhor colocou sobre a vida dele, vão existir pessoas que vão rir. Vão existir pessoas que falam, cadê o seu Deus? Por que seu Deus não faz assim, as coisas acontecem? Por que não... lá, tá vendo? Mas as coisas estão tudo desalinhado, mas ele permanece. Mas aí vai chegar um momento onde as coisas serão alinhadas de acordo com a vontade de Deus. Amém? As coisas vão se alinhar na sua vida, não tenha dúvidas disso. Apenas permaneça naquilo que é o propósito dele. Apenas caminhe em retidão, porque o caráter de Cristo é reto. Não vire nem para a direita, nem para a esquerda. Permaneça, porque isso vai fazer com que todas as coisas sejam alinhadas, com que todas as coisas cooperem. Isso vai trazer justiça para o ambiente aonde você estiver. Isso vai trazer o amor de Deus, isso vai trazer a cura, isso vai trazer libertação, isso vai trazer milagres, isso vai trazer vida financeira. E se eu fosse você, eu ia pegando essas coisas, do que você precisa, qual tem sido o seu posicionamento, como você tem andado, em retidão, tem renunciado, tem decidido a fazer coisas que exigem de você renúncia. Então continue caminhando. Continue, seja guardado nesse lugar que é em Cristo. Não é tempo da gente ficar com a Bíblia aberta no Salmo 91 e achar que isso vai trazer proteção. Eu creio que naquele tempo o Senhor me protegia, porque eu desconhecia essa verdade. Então eu fazia aquilo e eu creio que no período da ignorância isso trouxe. Porque eu queria que o Senhor me protegesse, eu queria de alguma forma conhecê-lo. Mas não é tempo disso, eu e você hoje estamos aqui, já não dá mais. O Salmo 91 não é algo para ser lido, é algo para ser vivido, é algo para você estar guardado, é algo para você manifestar Cristo e não deixar que nada tire você desse lugar, dessa posição nele. Amém? Vamos nos colocar em pé. Posicionamento. É porque ele vive que eu creio no amanhã. Eu gosto desse louvor. Pena que eu não sei cantar, mas eu gosto. É porque ele vive que eu creio no amanhã. É porque ele vive que eu estou viva. É porque ele vive que as coisas, os temores, o pânico, o medo, a ansiedade, a depressão saíram da minha vida. É porque ele vive que hoje eu ouço pessoas e eu posso impartir de algo que ele tem me dado. Da paz que excede todo o entendimento. A paz que governa sobre nós. A paz, a alegria de viver, a vontade de fazer coisas, de estar nesse lugar, de não sair desse lugar para nada. Amém?